todo desconforto, seja ele físico ou mental, ele é útil e ele sinaliza algo pra gente. Então, por exemplo, você está lá na sua cozinha ou comendo alguma coisa, você queimou a sua mão. Aquilo dói, né? E se não doesse, você ficaria com a mão na panela lá e sua mão iria necrosar e você ia perder a sua mão. A neuropatia diabética, por exemplo, que altera a sensibilidade dos pés, a pessoa sai numa rua descalça aí, quente, queima o pé todo e o pé necrosa e tem ceias, muitas vezes até perde o pé por conta disso. Então a dor ela é útil. Toda dor ela é útil, seja uma dor causada por um agente externo, como uma queimadura, ou mesmo uma dor interna, que vem do nosso sistema interoceptivo, que avisa como que está o nosso corpo. Então, se eu estou com uma dor de cabeça, tem alguma coisa acontecendo no meu corpo. Muitas vezes é uma desidratação, é uma noite de sono mal dormida, uma tensão, um estresse, coisa simples, que talvez um sintomático nesse caso poderia ser útil, mas se é uma dor de cabeça que eu tenho todos os dias, isso pode me apontar para um outro transtorno. Sei lá, eu fui num churrasco, exagerei na comida, tô com uma dor de estômago. Bem, eu vou lá e tomo um inibidor, tomo um omeprazol, enfim. Mas se eu tenho uma dor no estômago todo dia, será que eu não tenho um H. pylori? Será que eu não tenho uma hérnia de hiato? Será que eu não estou tendo uma esofagite? Ou seja, aquele desconforto ele é útil para mostrar que tem algo errado com a gente. E qual que é a função dos medicamentos, a função primordial dos medicamentos? Corrigir aquilo que foi alterado por doença. E a gente só começa a perceber que tem alguma doença através de sintomas. E se a gente começa a esconder os sintomas, isso vai em algum momento vai aparecer, né? Tanto que doenças que são assintomáticas, normalmente as pessoas não tomam remédio. Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, né? É um dos maiores problemas que a gente tem de saúde pública, é uma condição totalmente assintomática e muito frequente a pessoa passa uma vida inteira sem tratar porque não gera sintomas, mas aí lá na frente ela tem uma complicação. Ela tem, por exemplo, um infarto, um derrame, um problema renal, um problema oftalmológico. Ou seja, esse excesso de medicamento é um excesso de medicamento muito mais voltado para tratar sintomas do que para tratar doença. Porque as doenças silenciosas, de modo geral, as pessoas não gostam muito de tomar remédio, por exemplo. Até dentro da saúde mental, os medicamentos que de fato tratam os transtornos, as pessoas normalmente não tomam. As pessoas tomam mais aqueles medicamentos que mexem com o sistema de recompensa, que dá um pouquinho de prazer, que dá um pouquinho de onda, que é um pouquinho gostoso de tomar. E aí, respondendo à sua pergunta, isso vai muito da personalidade. Tem pessoas que são... que o desconforto, seja ele físico ou mental, ele é muito mais insuportável do que para outras. Então tem gente que tem baixa tolerância à frustração, por exemplo, já quer tomar um remédio qualquer coisinha ruim que aconteça. Ou baixa tolerância à dor também. Ao menor sinal de uma dor já começa a tomar analgésicos, remédios sintomáticos, enfim. E aí a gente polariza, né? Eu amo remédio e eu odeio remédio. E essa pessoa que odeia remédio, normalmente ela goza de uma saúde relativamente boa. Dificilmente você vê uma pessoa chegar dentro de um hospital numa condição de saúde grave, com muitos problemas. Não vou tomar remédio, né? Você falou do óculos, né? Depende. A pessoa às vezes não aceita o óculos se o grau dela for baixo. Porque se ela estiver quase cega, ela vai querer o óculos. Exatamente. Né? Por exemplo, eu detesto óculos. Agora eu Detesto, já tô só acostumando. Eu fui sentar aqui para fazer o lugar da Zacarone na folga dela. Se eu tiver sem óculos, eu não consigo ler absolutamente nada. Agora, imagine uma pessoa que começa a colocar, hipoteticamente aqui, ela começa a usar um óculos para melhorar muito a visão dela, né? Aí a gente já começa talvez a ir para um outro extremo. E isso dentro da saúde mental a gente vê muito, especialmente com medicações anfetamínicas, alguns medicamentos que geram uma sensação de prazer. Mas a pessoa não tem um transtorno, mas ela começa a se intitular muitas vezes como tendo algum transtorno e começa muitas vezes tomar um medicamento para ter um benefício, entre aspas. Agora, isso é mais comum nessa geração que eu citei, mais jovem, ou não? Eu acho que sim. Porque você falou em relação a essa questão da não se frustrar, porque é uma geração que tem mais dificuldade com a frustração. Sim, tem mais dificuldade com a frustração, sim. Com certeza, eu acho que tem por uma série de fatores, né? Acho que entre eles é excesso de formação, redes sociais, um padrão de comparação,
né? E isso de fato está atrapalhando muito a mente, não só dessa geração, mas de todo mundo de um modo geral. Mas eu acho que essa geração que já nasceu nisso acaba sendo impactada mais. Então um exemplo clássico aqui seria, por exemplo, um medicamento para tratar TDAH. Né? A prevalência tocou no ponto. A prevalência de TDAH na população adulta é em torno de 2,5%. Em crianças, 5%. Porque uma parcela das crianças o transtorno se resolve na vida adulta, então a prevalência em adulto é menor. Agora, a prevalência de pessoas que chegam no consultório se auto-intitulando como tendo TDAH é 30%, 40%. Isso acontece muito. Eu ia falar, todo Mariela. dia. Eu fui todo já dia. no médico, achando. Já perguntei pra Renata. Mariela queria um diagnóstico. Queria. Já a gente conversou, eu perguntei pra ela também, ela quase me bateu, eu sou bipolar, né? Ela falou, para! Eu queria falar do TDAH, doutor Bruno, porque eu passei, né, até para contar para os ouvintes a experiência que eu tive. Eu tenho um filho que é TDAH, com certeza, diagnosticado por mais de um médico, né, e por uma equipe multidisciplinar, porque eu acho que isso é fundamental para o diagnóstico do TDAH. E aí depois descobrimos com isso que o pai também era, porque tem que ter um traço, né? Tem que ter alguém que tenha TDAH, o pai ou a mãe. Mas eu tive indicação de medicação, desde a Ritalina até um remédio chamado Concerta, que eu achei esse nome terrível. Então, eu era muito favorável à medicação, isso na infância ainda, porque me trazia muitos problemas escolares, muitos. Eu era chamada na escola por causa da hiperatividade, por causa da desatenção, né? Ele não se enquadrava ao perfil das escolas tradicionais e as escolas queriam, sim, que eu o medicasse e eu fui envolvida por isso. Cheguei a comprar Ritalina, cheguei a dar, só que existia uma diferença entre eu e meu marido, que é extremamente contrário a essa medicação, porque ele foi percebendo, a gente estava falando de uma criança que era uma atleta e de uma criança que se alimentava mal, que já não tinha fome. E esse tipo de medicação corta muito o apetite, né? Não pode contar isso no ar, não. Mas eu tô falando a verdade. Então, o uma criança... Ritalina depois pra emagrecer. É só com Ritalina receita. vira o novo Ozempic. Exato. É só com receita. Já virou, né, doutor Bruno? Não tô contando nenhuma novidade. Eu acho que não. Não, pra mim é. Ah, Você então me receita. você tá desatualizado. E aí, o que acontece? Eu realmente queria resolver aquele problema, que era a escola parando de me ligar, a escola parando de me chamar toda semana, aquela pressão como mãe que eu estava sentindo. E o meu marido, mais com o pé no chão, falando assim, ele tá virando outra pessoa, esse menino que está tomando esse remédio não é o meu filho. Porque ele ficava muito paralisado, muito até desestimulado, né? E afetava ele no esporte. Afetava também ele na alimentação, para um menino que já não comia, começou a nos trazer preocupação e a gente cortou a medicação. Foi difícil pra caramba terminar o período escolar. Se foi por isso ou não, se foi pelo remédio ou não, não sei, mas nós seguimos sem medicação. Vou te falar, dá trabalho, dá muito mais trabalho. Mas ele é um TDAH não medicado que está aí feliz da vida hoje. Eu acho que hoje, como jovem adulto, esse nível de TDAH, ele se... autorregula. Ele autorregulou um pouco, eu acho que ele ainda tem muito, sabe, Rei? Em algumas questões muito específicas, muito dentro da casa e muito na questão da temporalidade, mas ele sobreviveu sem remédio, né? Ele conseguiu sair da escola sem remédio e ele consegue trabalhar sem remédio, ele consegue criar sem remédio, ele tá nessa fase, ele trabalha com uma coisa de criação, que é muito legal. Então, assim, ele conseguiu sem medicação. Foi muito mais difícil para os pais, para a escola, que não queria aceitar uma criança sem medicação? Foi, né? Mas é possível, né? Então, eu acho que isso aí também vai muito em relação às famílias, né? E todo mundo, além dele, eu não tenho conta de quantas crianças, além dele, estavam medicadas naquela escola. Naquelas escolas, porque ele passou por várias escolas. Eu não sei te quantificar aqui quantas crianças e quantas mães ouviram a mesma coisa que eu. E na minha avaliação, que convivo com TDAH, muitas dessas crianças não tinham o nível de TDAH do meu filho. Se o meu filho, que tinha um nível maior, conseguiu sobreviver à questão escolar, eu fico imaginando essas crianças que tinham um nível menor e que estavam lá todas medicadas, sabe? Então, não estou aqui não defendendo tomar o remédio, né?
Eu acho que as pessoas que precisam devem se medicar. Tomar. Devem se medicar. O que eu defendo é que o TDAH vire aí um carimbo na sua testa. E que você seja obrigada a que ele não vire. Eu defendo que ele não vire um carimbo na sua testa e que nem todas as crianças sejam medicadas por causa dele. Porque é possível sair ileso dessa questão escolar sem necessariamente tomar o remédio. Eu acho que algumas pessoas vão, de fato, precisar da medicação, talvez seu filho não, talvez seu filho até está deixando de ser TDAH, porque, como eu falei, é um transtorno do neurodesenvolvimento e cerca de 40% a 50%, mais ou menos a metade das pessoas diagnosticadas com TDAH na infância, não evolui com TDAH na vida adulta. Isso é muito interessante, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas parece que algumas pessoas isso vai se reorganizando e literalmente o transtorno ele é extinto na vida adulta. Ou seja, a prevalência em adulto 2,5% e em criança 5%. Crianças com TDAH, uma parcela, a metade mais ou menos, deixa de apresentar TDAH. Por exemplo, na eu vida acho adulta. Que a hiperatividade, ele tinha desatenção e a hiperatividade. A hiperatividade diminuiu muito na vida adulta. Sim, mas muitas vezes a hiperatividade ela canaliza para alguma outra coisa. Às vezes mexer a perna, atividade física. Aquela hiperatividade que perturba a aula, aqui no tempo, né? Não interessa. Se tiver um adulto aqui com TDAH, ele não vai entrar aqui no meio e ficar mexendo em tudo, porque ele cresceu, ele tem um pouco de desconfiômetro. Exato. Né? Mas a hiperatividade interna dele segue firme, né? Segue firme, aquele... né? Fica mexendo o pé, fica mexendo no a cérebro, mão. né? Cérebro eu acho que ele fala agitado. muito do cérebro, que é onde ele mais... as ideias passam muito rápido, fervem. Mas é que como a gente está falando de medicamento, a gente tem que pensar o seguinte, olha, o que é o TDAH? O TDAH é uma tríade. Hiperatividade, desatenção e impulsividade. Aí alguém vai falar assim, vai pesquisar e falar assim, não, mas tem uns tipos. Tem um tipo que é desatento, tem um tipo que é impulsivo, tem um tipo... Mas todos os tipos e todas as pessoas com TDAH apresentam os 3 aspectos. Quando eu falo que é do tipo hiperativo, a impulsividade é um pouquinho menor, prevalece, mas a impulsividade está lá, a desatenção está lá. Então ela tem que ter essa tríade que se manifestou antes dos 12 anos, né? E que prevalece em todos os ambientes daquela pessoa. A pessoa está no Natal de família, numa reunião, ela está impulsiva, ela está falando... Aí, o que muitas pessoas fazem? Né? Eu procrastino muito. Eu não gosto de estudar, eu tenho dificuldade para estudar, eu tenho dificuldade para concentrar na escola. Então eu sou TDAH. Gente, estudar é algo difícil para todo mundo. Quase todo mundo. Eu atendi uma mãe uma vez que reclamou. Qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida. A mãe chegou para falar, meu filho, eu não sei o que eu faço mais. Ele não come a salada que eu coloco, ele não presta atenção, ele não gosta de ir na escola, ele não gosta de dar... Senhora, estuda quantas horas por dia? Eu perguntei para a mãe, a senhora estuda quantas horas por dia? Como que é a sua alimentação? Ou seja, tudo que ela estava reclamando da criança, ela também não faz. Então a gente tem que começar a não gostar de estudar, ter dificuldade para concentrar nas tarefas de escola. Isso não é sinônimo de TDAH. E aí a gente começa a ver um excesso de pessoas se autodiagnosticando que prejudica inclusive aquele que tem de verdade. Porque quando aquele tem de verdade que chega e fala, olha, eu tenho... mais um falando que tem TDAH, você não tem nada disso não. Você acredita que chegaram a me pedir, como a gente comprou esses medicamentos e não usou, chegaram a me pedir esses medicamentos, queriam que eu desse. Uma pessoa adulta me pediu esse medicamento justamente para estudar. Eu estou precisando muito, vou fazer um concurso e eu preciso desse medicamento. Você pode me dar, já que você tem aí? Mas aí a gente entra no outro... claro que eu não posso te dar. A gente entra no outro problema, porque olha, se eu tenho uma pessoa que tem TDAH, eu vou dar um medicamento para essa pessoa, teoricamente eu vou melhorar. Vou atuar na impulsividade, na hiperatividade e na desatenção. Mas... os medicamentos dessa classe aí, né, que é o metilfenidato e o Venvance, né, agora sai um outro, que é o atomoxetina, que não tem esse efeito que eu vou falar aqui. Esses medicamentos, eles têm um outro efeito, eles têm um efeito anfetamínico. Qual que é o efeito anfetamínico? Dá mais energia, dá mais disposição, melhora o foco, deixa a pessoa mais bem disposta, tendo TDAH ou não. Além disso, mexe no sistema de recompensa, dá uma certa sensação de prazer. Então, olha, eu não gosto de estudar, estou procrastinando muito, mas eu não tenho aquela tríade do TDAH que se manifestou antes dos 12 anos, que me acompanha a vida inteira. Eu tomo o metilfenidato, eu me sinto bem.
olha, eu tenho TDAH mesmo, a minha vida agora tá diferente. Toma Nossa, esse gente, tem até remédio, um não filme se que fala sente sobre bem. isso, vou encontrar ele se aqui. sente bem e tal, mas ele pode, e você não tem TDAH, por exemplo, vamos supor que essas pessoas que estão usando sem ter, de fato, o TDAH, elas podem ter alguma consequência, algum efeito colateral? Pode, tendo TDAH ou não, ou tendo qualquer problema de saúde ou não, todo medicamento tem os seus riscos. E quando a gente decide por prescrever, o benefício tem que ser maior do que o risco, né? Então, olha, eu tenho uma pessoa com TDAH que está tendo a vida dela toda comprometida, que está tendo problemas na escola, problemas de relacionamento, se for um adulto já está em beira de ser demitido, divórcio, isso, aquilo, não sei o quê. Eu entro com medicação, eu conheço os riscos dessa medicação. Se for assistida, não vai ter tanto problema. Além disso, a probabilidade de uma pessoa com TDAH usar um metilfenidato e ficar dependente é muito menor do que uma pessoa que não tem TDAH. Porque a pessoa que não tem vai prevalecer muito o que a gente chama de reforço positivo. Eu acrescento algo, entre aspas, bom na vida dela, que é aquela sensação de estar energizada. No TDAH é muito reforço negativo. Eu tiro o sofrimento dela, eu não estou acrescentando tanto prazer. Só que a pessoa, muitas vezes, num processo de auto-engano, ela começa, não, mas eu tenho TDAH mesmo, porque eu procrastino muito, porque eu tenho isso. O psiquiatra e escritor Augusto Cury, ele até cunhou um termo para falar um pouco sobre isso. Não é uma doença, um transtorno oficialmente conhecido, que é a síndrome do pensamento acelerado. Sim. Isso não é um transtorno, tá? Lá vai a Mariela. A gente não acha isso, por exemplo, no CID, no DSM, entendi, que eu consigo colocar transtorno, assim, pensamento acelerado. Mas o que ele está chamando a atenção? Ele está chamando a atenção o seguinte, olha, isso é um problema atual por conta do excesso de informação que a gente tem. A gente fica o tempo todo acelerado, com muitos pensamentos, muitas tarefas, muitas coisas na nossa cabeça o tempo todo. Só que a nossa atenção, querendo ou não, ela é igual dinheiro, ela acaba. Se eu estou aqui prestando atenção em vocês três, a minha atenção em relação ao que está acontecendo aqui na sala do lado, ela já não está legal, ela está aqui. Se eu saio aqui da conversa com vocês e começo a pensar na minha vida, eu perco o foco aqui do programa. Tá falando, esse é um dos problemas do TDAH. A pessoa fica... Só que como a gente está sendo bombardeado de informação, a nossa atenção está muito dividida. E o nosso pensamento fica acelerado. Então ele fala isso para chamar a atenção. Olha, nós estamos muito acelerados, isso está comprometendo a nossa atenção. Isso não é TDAH, isso não é déficit de atenção, é o seu pensamento que está acelerado. Associado a isso, a gente não dorme bem, a gente alimenta mal. É claro que a atenção, a motivação, ela vai ser comprometida. E como o nosso cérebro, por questões até de evolução, ama uma coisa que é mais simples, se eu começar aqui agora, se eu trazer para vocês aqui uma aula com 50 slides falando sobre TDAH, nem precisou. Com 5 minutos está todo mundo dormindo. Dormindo. A gente cansa, né? Aquele excesso de informação cansa. 5 minutos não, mas... não é? Mas assim, eu exagerei um pouco, mas assim, passar muita informação. Agora você chega e fala, gente, olha, seu problema, toma esse remédio aqui. Não vamos discutir, não. Não tô afim de conversa. Eu só quero um remédio que resolva o meu problema. Né? E aí, claro, querendo ou não, existe, né? A gente nem pode falar muito isso aqui, mas existe também uma pressão da própria indústria de patologizar tudo, que casa com essa necessidade das pessoas de ir para o caminho mais fácil, e aí a gente acaba tendo, de fato, esse excesso de medicamento. Uma pressão também das instituições de ensino. De tudo. Né, a gente tem que entrar dentro da caixinha, todo mundo ser padronizado, todo mundo ter super produtividade, além de ser super produtivo, tem que ser inteligente, ser o primeiro da escola, ser bonito, e ser magro, e ser tudo, e ser alto. A minha irmã, ela tem pra tudo isso tem remédio, né? Exato. A minha irmã a Laura, que é a mulher do meu pai, ela é dentista, e minha irmã tinha, na curva de crescer, não sei o que, ia ficar super baixinha. E tinha um médico que queria enfiar hormônio nela, fazer... A Laura falou, você não vai fazer isso com a minha filha. Você não vai usar ela como cobaia. Não deixou, assim, hoje a Júlia deve ter 1,57 m, assim, não ficou muito alta. Mas o cara queria fazer dela um super laboratório para enfiar um monte de coisa para a menina crescer. E assim,
Era meio experimental ainda, né? E muito louco, assim, né? Você ficar mexendo com tanta coisa. Assim, a Júlia não devia ser, sei lá, 6, 7 anos. Sim. Né? Então, assim, você nem sabe como é que a pessoa vai ficar realmente. Quer dizer, eu não sou da área da saúde, provavelmente ele tinha uns estudos lá, mas tem isso também, né? Tem muito remédio novo, né? Que a gente não sabe o que vai ser daqui a 30, 40 anos. Porque que estão sendo testados na gente mesmo. É a fase 4 de estudo, né? Todo medicamento passa por um estudo. A fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3. A fase 3 passou na fase 3, ele vai para comercialização, né? Mas a fase 4, onde ele já está sendo comercializado, muitas vezes revela muita coisa. Pode ser até alguma coisa que faça com que o medicamento saia do mercado, mas muitas vezes ele até, para coisas que ele não foi pesquisado, ele se mostra eficaz e muda. É o caso do Viagra, do bupropiona, por exemplo, que é um medicamento antidepressivo, que as pessoas começaram a usar ele, aí na fase 4 de estudo, o povo começou a parar de fumar. Esse medicamento aqui, pode ser que ele tenha uma indicação para parar de fumar também. Vão se descobrindo outras indicações ou outras indicações. É aí que mora o perigo. Por isso que eu acho que eu tinha um ditado de um professor meu que ele sempre falava assim: não seja o primeiro a prescrever, mas também não seja o último. E aí você fica muito desatualizado, né? Trás. Mas também ela lançou, deixa eu ir lá e já ir prescrevendo, né? Agora eu queria só fazer uma pergunta para essa mocinha aqui. Ai, meu Deus. Você perguntou para nós. Eu quero saber também o que se você anda aí com a sua caixinha de remédios e você tá em que turma que você se encaixa aí? Gente, então, como eu já tive síndrome do pânico, mas fui tratada, eu ando com remédio até hoje. Acho que isso deve ser algum vestígiozinho, porque eu tenho um pouco de medo de passar mal na rua e não ter uma medicação. Mas eu não uso todas, tanto tem muita lá que tá vencida, mas me traz segurança ver que eu tenho remédio. A blá meio das ideias. Mas sabe o que aconteceu comigo recentemente? Que eu vi que essa demonização também dos remédios prejudicou bastante. Eu tenho asma e eu trato asma desde os 27 anos. E aí eu comecei a ouvir tanto que você não precisa disso não. Pra que você tá usando essa bombinha todo dia? Que tem uma que é de uso contínuo e uma que você usa para as crises. Quando eu entendi que eu tava bem, eu tirei a minha bombinha de uso contínuo. Aconteceu de 1 mês e meio atrás, eu ter uma síndrome respiratória aguda, com essa mudança de tempo, aí suspeita de Covid, aquele trem todo. Gente, eu estou há mais de 1 mês tossindo, fazendo uso de 3 bombinhas para recuperar. Então, assim, os prejuízos também que a gente provoca na nossa saúde, quando a gente fica muito resistente ao uso de uma medicação que é absolutamente necessária. Eu preciso disso para eu respirar e continuar vivendo numa boa. Perfeito. Né? Mas tem muitos remédios, assim, né? Que as pessoas... Antidepressivo é um também, né? Que as pessoas começam a tomar, aí falam, já tô boa. Aí para de tomar. E se dá alta. Normalmente antidepressivo, sim. Tarja preta, não. Aí a gente entra naquela questão do sintomático. Antidepressivo não dá prazer. Ele trata uma doença, um transtorno. Então a pessoa toma, primeiro, a pessoa começa a tomar um antidepressivo, ela nem vê melhora. A melhora acontece com 30 dias depois. Segundo, não é gostoso tomar antidepressivo. A pessoa tem boca seca, tem disposição, tem uma série de efeitos colaterais. Agora, quando a pessoa toma, por exemplo, um calmante, imediatamente ela sente um certo bem-estar. Teve um carnaval, se não me engano, que foi acho que foi no Rio de Janeiro, teve pessoas que foram até fantasiadas de Venvance. Venvance e Rivotril. Também. Ou seja, são medicações que estão associadas, inclusive, com esse bem-estar de festa, vamos dizer assim, né? Que é um problema grave. Agora, quando a Zaccaroni fala dessa questão respiratória, a gente tem que pensar o seguinte: a nossa expectativa de vida aumentou. Se a gente voltasse aí pouco tempo atrás, 1950, 1943, nossa expectativa era 50 anos, a gente vivia muito pouco. E a expectativa de vida aumentou por conta da evolução da medicina e dos medicamentos. A gente precisa aceitar, o nosso corpo vai passando o tempo, ele envelhece e ele adoece. Se existe um remédio que eu possa tomar que vai alterar o funcionamento do meu organismo para corrigir o que está alterado por doença, não faz o menor sentido eu não tomar. Exato. Porque a diferença de droga para remédio, muita gente fala isso, mas você prescreve droga. Não está errado, né? Tanto que existem as drogarias. O conceito de droga não é, se é droga, o pessoal fala. Não, né? Se é droga, como é que é? Se fosse bom, não chamava droga, né?
Mas a palavra droga vem do drug, que está relacionado com planta. Droga significa tudo aquilo que provoca uma alteração no seu organismo, ponto. Né? E qual que é a diferença de droga para medicamento? Medicamento é tudo aquilo que provoca uma alteração no seu organismo, olha, igual droga, porém que eu conheço a estrutura química e essa alteração é benéfica. Então essa é que diferencia. O medicamento produz alteração no organismo? Produz. Mas a ideia é corrigir algo que está alterado por doença. Eu tenho uma pressão que está alta porque eu tenho uma doença chamada hipertensão essencial. Eu tomo um medicamento, uma droga, que altera a minha pressão abaixando ela para corrigir o que foi alterado por doença. Só que eu posso tomar uma substância para alterar o meu organismo para me ficar doidão, sentindo prazer, sentindo alegria. E aí eu já estou ganhando uma sensação de prazer artificial, que em breve vai ser substituída por uma dor e vai destruir a minha saúde. Nesse sentido, se torna problemático. É problemas das drogarias. Não podia chamar drogaria, né? Tinha que chamar outra coisa, né? Farmácia. Agora, doutor Bruno, você tocou nesse assunto aí da psiquiatria. Eu queria entender melhor, porque são remédios mais fortes, vamos dizer assim, alguns tarja preta, né? E existe em torno do tarja preta e também dos remédios usados para a saúde mental mais preconceito. Ou esse preconceito está acabando? Como é que a gente está caminhando nesse sentido de quem toma remédio para a saúde mental? Houve uma mudança com os tempos? E eu queria saber também, aproveitando a onda da mesma pergunta, se a partir da pandemia os remédios para a saúde mental estão sendo mais utilizados. Acredito que sim, estão sendo mais utilizados, né? As pessoas estão tomando mais medicamento. Eu acho que tem duas formas de eu te responder. Eu acho que, primeiro, as pessoas estão sim tomando mais consciência da importância de tratar, da necessidade de tratar, e isso, claro, por conta da informação. Então isso é muito bom, isso é o lado positivo. Mas tem um efeito colateral disso. Os autodiagnósticos também começam a ter demais, porque a pessoa, ela faz um recorte da vida dela e ela se encaixa naquilo ali. Então, se você pegar qualquer que seja o transtorno, uma depressão, uma ansiedade, a gente falou de TDAH aqui, se a gente colocar aqui os principais sintomas, todos nós, em algum momento das nossas vidas, a gente apresenta um pouco de tudo aquilo ali. Só que, como eu falei, TDAH, eu preciso ter esses 3 elementos, desde quando eu nasci, mas detectado ali antes dos 12 anos, impacto em várias áreas da vida, eu tenho que ter um relato da mãe, do pai, do professor, tem que ter um prejuízo claro na vida daquela pessoa, mas eu digito no Google, aparece lá assim, pessoas com TDAH são mais impulsivas, não deixam o outro falar. Pessoas com TDAH tendem de repente a comer mais, é mais impulsiva com a alimentação. Pessoas com TDAH não gostam de estudar. Olha, sou eu. Né? Eu sou um pouco impulsivo, né, eu estudo pouco, eu faço, me identifiquei, eu tenho TDAH. Mas essa análise toda ao longo da vida, que é um recorte que é uma análise longitudinal, desde quando ela nasceu até o momento atual, quais são os prejuízos? Normalmente as pessoas não fazem. E isso acaba prejudicando, às vezes até a pessoa que tem, porque banaliza também muito o diagnóstico, e aquela pessoa que de fato tem, muitas pessoas começam a olhar e falar, tem nada, isso aí é preguiça. Então, acho que assim, tem os dois cenários. As pessoas estão mais informadas, mas esse excesso de informação pode contribuir também para o autodiagnóstico, que é muito difícil de tirar, tá? Vai em você começa a tentar mostrar que não, é muito comum que troque de médico, vai trocando, até alguém confirmar o que ela quer ouvir. Muitas pessoas funcionam dessa maneira. Eu acreditei, porque ó, eu me diagnostico com todas as doenças e mais algumas. Mas eu tenho um procedimento, assim, né? Porque como a gente faz aqui o podcast, eu trabalho num jornal, acaba que a gente lê muito, né? Vê muitas coisas, então eu acho que eu tenho tudo. Aí eu acho que eu tenho, aí eu leio mais um pouco para dar uma confirmada. Continuo achando ali, porque, né, você vai atrás dos sinais que você quer, né, também. Você vai se identificar. Aí eu vou ao médico, né? Eu nunca tomei um remédio por conta própria, tirando esses que também não tá certo. Antigripal, essas coisas. Também tá errado, não tá certo não. Mas esses mais simples, né, quando o TDAH, eu
comprei um livro, eu li, não sei o que, depois fiz os testes que tem para fazer na internet, falei, tá bom, eu já acho que eu tenho, então agora vamos no médico para ver se eu tenho mesmo. E o médico falou, não, você não tem, e você sai triste? Saí. Mas não saí atrás de remédio, nem fui em outro médico, assim. Eu tendo a acreditar no que os médicos falam. Mas aí, doutor Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que agora, atualmente, as pessoas... Você deu um exemplo que você faz, o que eu acho que os médicos deveriam fazer, é porque os médicos tratam de dores e de sintomas. Mas eu já fui muito poucos médicos que realmente perguntam sobre a minha vida, né? Então você chega lá falando, tô com dor de cabeça, tô... Querendo saber seus hábitos mesmo, o que pode ter contribuído para aquilo, né? Então assim, os médicos, na verdade, eles tratam, eles têm eu acho que tem a urgência primeiro de tratar o sintoma, ok? Mas aí depois não ficar escravo de tomar remédio, sendo que você pode. Durma melhor, coma melhor, faça atividade física, né? Em geral, os médicos estão preocupados em te olha, mal te toca, porque ainda tem todas as questões do assédio, parará. Então, antigamente, você ficava pelada no médico sem necessidade nenhuma. Hoje em dia, o médico nem te encosta. Estamos em extremos aí. Então, você tem 15 minutos de consulta, você fala, eu tô com dor aqui. 15? Tô com dor aqui, tô com dor ali, principalmente em planos de saúde, né? Quando você paga um particular, ele fica um tempo maior com você. Mas, né, te pergunta o que você tá sentindo, te dá te pede, alguns ainda pedem exame. Tem outros que nem pedem exame, te passam um remédio, uma pomada e tchau. Né? O que eu acho que está na contramão do que a gente veio conversando aqui, né? A gente entender os nossos hábitos, ter um autocuidado, ter um autoconhecimento. Isso ajuda demais também, a gente não sai correndo, tossindo, né? Você começa a tossir, você vai no hospital achando que você tá morrendo, né? Sim. Tem uns malucos de plantão aí, né? Eu tenho uma prima que é médica, ela fala que tinha um cara que é todo plantão. Nossa, agora eu tô com dor no peito, agora eu tô tossindo. Ela fala, vai pra casa. Tem que mandar ele pro doutor Bruno, pronto. Ele tá precisando ir pra lá, né? É que eu sou carente, né? Que tem essas também, as pessoas que vão no médico e falam, eu tossi 3 vezes de madrugada, eu tô morrendo. Sim, Aí a gente tem que entender qual que é o contexto daquela consulta. Claro, né? Em um pronto-socorro, por exemplo, o objetivo do pronto-socorro não é fazer diagnóstico. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, né? Urgência, tirar a pessoa do sofrimento. Emergência, fazer com que a pessoa não morra. Então, assim, estou com uma dor abdominal. Não é função de um médico plantonista lá de um pronto atendimento fazer um diagnóstico profundo daquele desconforto. Mas ele tem que saber, por exemplo, se não é uma isquemia mesentérica, se não tem alguma coisa sangrando ali dentro, uma apendicite. Não é isso, olha, vai marcar com um clínico depois para investigar essa dor melhor. Ok. Agora, eu imagino que você está falando que mesmo nesse clínico depois, vai lá, ele pôs a mãozinha ali, não é nada. E a gente, de fato, tem um problema que a gente não pode negar, que tem essas consultas mais rápidas, por N motivos, talvez o próprio volume de atendimento que aquela pessoa tem que fazer num dia. O valor das consultas, né? Assim, você imagina, olha, se a pessoa trabalha 12 horas por dia, se ela atende 30 pacientes... É matemática. Parece que até nesses planos de saúde tem uma questão de meta, né? Que você tem que atender dentro Brasil, do... né? Então isso é um problema de saúde pública saúde, né? que acaba, sim, de fato, não dá. Afetando. Né? Por exemplo, um psiquiatra atender uma pessoa com 15 minutos, meia hora já é pouco. Né? Acho que é no mínimo 1 hora para já começar a ter uma... Porque você tem que ter um tempo de consulta para você investigar, depois você tem que ter um tempo para você orientar. Para você... acreditar, conferir. Criar essa relação, né? Terapêutica. Porque às vezes eu chego no médico e falo um monte de pataquada, mas é mentira, né? Então, você tendo... Verdade, uai. Quantas vezes você fala com a mãe lá, tô com dor de barriga, não posso ir pra escola, tô passando mal. E aí arrasta isso pra vida adulta. Exato. Eu nunca fazia isso, que eu era medrosa, depois eu ficava com medo de acontecer de verdade. Então, eu acho que você tem que estabelecer uma relação com o médico pra ele ir confirmando aquilo tudo que você falou, né? Sim. Gente, só um minutinho antes da Razaca ler mandar aqui, um beijo pro pessoal, é só porque eu já olhei aqui no relógio, já vi que o tempo tá estouradíssimo. Eu queria só trazer aqui 2 dados que eu achei muito importantes. Um da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, a Bifarma, falando que o Brasil registra por ano 20 mil mortes consequentes do uso de medicação
por conta própria. Eu achei esse número gravíssimo. Absurdo. E uma outra pesquisa da Federação de Farmácia aponta que 77% dos brasileiros têm o hábito de se medicar como uma prática rotineira. E aí eu queria só fazer uma pergunta rapidinha, assim, mais Direta. Sucinta aqui para o doutor Bruno. O que se diria para essas pessoas que se automedicam, né? Porque são números fortíssimos, achei até muito preocupantes. E o que essas pessoas que têm esse hábito de se automedicar podem fazer? E incluindo uma pessoa, além da automedicação, eu acho que a indicação, que é outro caso, né? A gente se automedica, mas igual ainda indica o remédio. Exato. Nossa, eu tenho um remédio Toma ótimo tal, pra minha dor de né, cabeça. Não indica pra outra Toma tal pessoa. coisa. Você não sabe se ela tem alergia, se ela tem algum problema. A gente não pode indicar remédio. Mas isso eu acho que isso tudo tá dentro desse bolo de automedicação. né? O maior problema é que as pessoas não levam muito em conta 2 graves problemas, que é uma interação medicamentosa. Por exemplo, omeprazol e citalopram tem interação. Muita gente toma omeprazol, né? Paracetamol, dependendo da dosagem, pode dar sérios problemas hepáticos, como hepatite T medicamentosa fulminante. Combina isso com álcool, às vezes vai até potencializa. Bebeu pra caramba, uma dor de cabeça, tomou um paracetamol, não resolveu, tomou 2, tomou 3, tomou 4, pronto. Né? Uma insuficiência hepática. Então essa contraindicação é importante a pessoa levar em conta. Tem medicamentos que têm potencial de produzir arritmia, dependendo se ela já tem um problema cardíaco. E a interação também de medicamento é muito, muito importante. Às vezes o medicamento que você toma interage com o antiepilético que você está tomando, você vai lá e tem uma crise convulsiva quando você está dirigindo, bate o carro. As pessoas tendem a não levar muito isso em conta. Quando a pessoa toma um medicamento, normalmente ela só leva em conta o efeito que ela quer ter. Estou com uma dor no estômago, vou tomar aqui e pronto. Mas aquele medicamento, ele atua no que você tomou para ele, mas ele atua numa série de outras coisas, e muitas vezes coisas que você não... E a gente não nem é obrigada a saber, né? Nem obrigada a só saber. no médico, entendeu? A gente não é obrigada a saber disso, se a gente não é médico, nem trabalha na área, mas eu sempre por me isso... perguntei, como é que o meu corpo entende que esse remédio que eu tô tomando é pra minha dor de cabeça? Ficava, olha, será que isso não vai fazer efeito em outra coisa? Aí, ó, Enfim. tá vendo? Você é mais inteligente que a média aí, Vaca. Apesar Não. de tomar e brindar Dorflex por aí. É hipocondríaca, tô brincando. Gente, o Pedro Caldas, ele falou, achei curioso, que ele falou que ele toma antidepressivo, ansiolítico e uma medicação pra dormir. E que sem eles, ele beira a loucura e não ia suportar a própria carga de trabalho, de estudo, de estresse, que a vida melhorou muito com a medicação. Aí, no caso, a medicação e não é droga necessariamente, né, doutor? Você tá sendo acompanhado, tá levando tudo isso em conta, né? Você tá levando em conta efeito colateral, interação, enfim. Tem uma indicação clara, Se sim. tá sendo acompanhado por um médico, tá ótimo. Tá tudo Isso. em casa. O Joel falou que com recomendação tá tudo bem, que não pode ir na internet sair tomando tudo no doutor Google, que acontece demais da Esse conta, tal né? de Dr. Google Ele é os acaba com a bichos. gente. Não. André Luiz também falou, se seu corpo tiver que ter esse tipo de cuidado, a gente tem que tomar uma medicação indicada pela medicina, sim, se cuidar. Tem mal nenhum nisso. O Flávio Alves Paixão, ele mandou mais cedo quais eram os sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Tem como resumir em 5 segundos? É basicamente o pensamento acelerado, uma fala acelerada, é basicamente resumir tudo em 5 segundos, né? Tudo muito isso acelerado. aqui, ó. Esse é o exemplo, Esse Flávio. é o exemplo, Você claro. escuta áudio em 2x? Eu. Você passa o filme correndo pra... Eu. Então, O áudio, né? Áudio. Um segundo só. Sem o pensamento catastrófico da ansiedade generalizada. É muito acelerado, mas não necessariamente para Você coisas acha que vai negativas, morrer, nem nada como na disso. ansiedade. É o meu caso. O excesso de informação. É rapidinho. Bom, Acelerado. e tem gente aqui recomendando cogumelo do sol. Bom, vamos Eita! encerrar as participações aqui Passa dos o nossos link, ouvintes. passa o link. Aquela... Doutor, mais uma vez, é sempre bom demais ter o senhor Ai, aqui. gente, acabou. Na esperança de conseguir uma receita. Tô brincando. Prazer é Aqui todo hoje. meu. Deixa uma consideração final para o nosso ouvinte e também seus arrobas, Instagram que só bomba. Nossa senhora, vocês têm que seguir, gente. Menina, a gente tem que aproveitar o Dr. Bruno aqui, porque daqui a pouco, quando ele que atender 1 isso, milhão de imagina. seguidores Não. lá, não, vai ser não difícil. quero acreditar nisso. Tá, não, Entendeu? nem Vai fale abandonar a isso, gente. nem fale isso. que é isso? A gente tem... Meu coração já tá partido aqui. Não pode. abandonar a Bem gente. rapidinho, a consideração final que eu falaria é o seguinte, olha, tomar medicação, seja ela livre de farmácia, sem medicação médica, você está colocando a sua saúde em risco, inclusive com chance de óbito.
né? Terminando o programa bem de uma forma trágica, assim, mas mais realista, gente, realista, né? Uma pessoa que já tem uma condição de saúde, que tá tomando uma série de remédios, que acrescenta mais um, sem levar em conta contraindicação e interação, tem um certo risco de prejudicar muito a saúde, em alguns casos até óbito. Tá aí nos dados que você trouxe pra gente. E só deixar aqui um outro parênteses rápido, porque todo mundo sabe o @ Dr. Bruno, tá, gente? Porque já é... Fala, aqui. doutor! É @Bruno Psiquiatra, tudo junto. Obrigada. É mole. Que tem remédios que são vendidos em outros países com receita e aqui a gente vende como se fosse bala. Sim. A gente é muita gente porque eu não vendo nada. Então, é até isso, assim. O país, né? Não é porque... Exato. Não é porque tá lá não precisa de receita que o remédio não faz mal. Né? Exatamente. Aqui a Anvisa, a FDA, às vezes eles têm uma certa treta, divergência. Exato. Na forma de pensar. Cuidado, pessoal. É isso. Eu acho que a medicação ao longo do tempo, ela trouxe alento, né? Trouxe cura, mas também existem os riscos que nunca podem ser desconsiderados. Perfeito, gente. O Interessa Podcast chegou ao fim. Sim, eu não vou embora. A Mari nunca vai, gente. É verdade. Ela tem a toca do Gugu aqui embaixo da mesa. Ela fica aqui a semana inteira. Ó, você confere esse episódio no Spotify, nos principais tocadores de podcast e também na FM O Tempo 91.7. Segue a gente lá no Instagram, que é @Programa Interessa. E até a próxima. Beijo! Tchau. Na FM O Tempo, Interessa.